Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 18 de junho, mais uma quinta-feira. E vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Então, pessoal, temos aí mais um dia fraco na nossa bolsa. Tá? Ibovespa segue aqui mais lateral, trabalhou o dia inteiro próximo do fundo, volatilidade baixa. Por enquanto, se segurando na corda bamba da região dos 168.200 pontos, perdendo essa região, pode se deslocar até a faixa ali dos 163.200. Tá? Para cima segue resistência nessa região dos 163.500. Nenhuma novidade. O dólar se recupera hoje mais forte, subindo aí 1,30. Voltando para testar topo, né, na sua região dos 5.220, que segue sendo resistência de curto prazo. Possível formação de fundo ascendente na região de 5.060. Ganhando resistência curta, abre espaço para buscar toda essa região de 5.300. Tá? Inclusive, olha, dá para considerar essa região porque tem um gap. Tá? Toda essa faixa aqui tem linha de tendência de baixa que passa nessa região. Principal ponto de resistência aí no momento para o dólar. Petrobras, hoje entra a reação, né, 0,60. Interagindo aqui com zona de suporte. Volume ainda fraco, precisa dar uma melhorada, tá? Vale 3 segue aqui mais lateral no curto prazo. Processo de reacumulação em topo, né? Por enquanto ainda nada para ser feito, nem para compra, nem para venda por enquanto. Olhando o cenário internacional, nós temos aí o S&P 500 negociando a 0,62 no dia de hoje, mais travado em topo também, um dia mais estável de volatilidade. O S&P 500, o Nasdaq subindo aí 1,84, tá? Quem sabe tentar a renovação de máxima histórica acima dos 30.780 pontos. Dow Jones negociando aqui a 0,03 negativo, ainda mais parada em topo. Ontem não fechou com uma barra legal aqui em cima, né? Um engolfo de baixo em região de resistência. DXY segue ganhando força, tá? Hoje negociando mais uma alta aí de 0,5%, querendo romper região aqui de acumulação, ou seja, movimento lateral, podendo ir lá para a região dos 102 dólares. Minério de ferro negociando a 0,20, ainda segue bem fraco. O petróleo Brent negociando a 0,09 negativo. O ouro negociando a uma queda de 1,16. Prata negociando a uma queda de 1,30, ó, de 3,80. As criptos mais fracas também, né? Nós temos aí Ethereum negociando a 3,60 de queda, Bitcoin 2,80 de queda, Solana 4% de queda, Link 2,85 de queda. Olhando para as ações do setor de metais, nós temos o ouro negociando em média 2,5% negativo, 3. Cobre em média 3,5% negativo, mais fraco também. A prata negociando a uma queda em média de 6%. Urânio mais contido e inclusive puxando mais para o positivo, né, sendo o destaque aí dentre as commodities, negociando em média 6% de alta, tá? O alumínio mais próximo da estabilidade, puxado um pouco mais para o negativo na casa de 2,5%, com algumas exceções levemente positivo. Platina, um dia mais negativo, mais pesado na venda, caindo 3,4% em média. O níquel também mais pesado, negociando a 1,80 de queda em média. O lítio também hoje um dia mais negativo, pesando um pouco mais na venda, negociando aí em média 6,5% de queda. Tudo bem? Voltando para a nossa bolsa, análise aí das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, fico sempre à disposição de vocês. A VEG3 se recuperou bem, não perdeu fundo, entra aqui volume comprador, rompendo essa última máxima, podendo sugerir aqui uma compra de curto prazo no processo de correção nessas regiões aqui de R$ 44. Tá? Tentando pegar aqui a inversão desse movimento para cima, tem um leve gap para ser fechado na região dos 46,70, ganhando essa região. O papel tem outro gap para ser fechado na região dos R$ 50 também, tá? Pode ser uma possibilidade de compra para avaliar nos próximos dias. Suzano também se recuperou bem, né? Deu aquele trade lá pelos 60 minutos que eu já mostrei para vocês, não vou voltar aqui de novo. Para cima tem resistência dos 45, correção no tempo gráfico semanal com região de troca de polaridade em fundos anteriores. Curtíssimo prazo agora vira para cima, mas vale lembrar que em movimento de alta por enquanto a correção de toda essa queda, tá? Volume ainda bem fraco, cara, só de pullback para quem sabe depois voltar a cair.
E assim, Suzano, ela tem bastante participação da receita em dólar. Então, se o dólar der de fato uma puxada e a nossa bolsa pesar mais na venda, cara, pode ser o papel que ele ainda pode cair menos, ou até fazer uma movimentação de alta, quem sabe voltar um pouco mais para cima nos 47, mas precisa melhorar o volume. Braskem toma porrada no dia de hoje, cai aí 8,36, tá? Não vejo venda, não vejo compra, pesando bastante na venda, abaixo de 8,12, se não entrar defesa compradora, papel mira a região do 7,20 e depois voltar lá para o fundo da região do 6,20, tá? Muita agressão nesse zigue-zague para baixo. CSN segue bem fraco, como eu disse ontem para vocês, o papel não teve força para voltar nem em 61 de correção de toda essa queda. Perde fundo, entra agressão na venda, meu filho, e vai embora. Região de 5,7, próxima região de suporte. Abaixo dessa região aqui, olha, se fosse considerar ela toda, cara, região de 4,80, tá? Mas papel projetar essa perna para baixo, sem grandes correções, Ctrl C, Ctrl V, o topo que marcou por enquanto aqui, conflui exatamente, olha, a impulsão lá para baixo do fundo de 2020 na região de 355. Por enquanto bem feio o papel. Para quem estava comprado para qualquer motivo, a perda ali dos 5,70 desde ontem foi motivo para encerrar a posição, um acionamento de stop técnico. São Martinho não gosto, o papel volta a desenvolver um zigue-zague descendente, bastante agressão na venda. Volume baixo, trabalha abaixo do último fundo, não vejo venda, não vejo compras ainda aqui dentro do papel. Inclusive a perda de 15,69 foi motivo para encerrar as operações compradoras de curto prazo. REC V3, por enquanto nada, se afasta bastante da média móvel de 20, mas ainda sem sinalização de força compradora, tá? Trabalha numa região de suporte, da extremidade desse último impulso forte de alta, mas ainda não tem interesse comprador pelo papel nesse ponto, eu não vejo nada para fazer. BIF3 não gosto. IRBR comprei hoje de novo no início, tá? Porque tem um stopzinho curto. Um stop aí de 1,62. E se pegar outra ordem aqui embaixo, vai jogar o médio um pouquinho mais para baixo. Vai ficar um stop de 1% ali, tá? Mais uma tentativa em IRBR3 dentro dessa região aqui. Para ver se essa desgrama aí faz o pivô de alta nos 60 minutos. BBDC4 por enquanto não tem nada, tá? Opa, deixa eu bloquear isso aqui. BBDC4 reacumula não, né? Lateraliza em fundo, vai acima do topo dessa reacumulação, entra pressão de venda, perdendo aqui 17,8, pode acelerar na região dos 16,80 e depois lá embaixo nos 16, tá? Se for projetar o movimento para ser bem conservador, esse segundo repique, se ele fazer o pivô de baixa perdendo esse fundo, a projeção joga alvo lá nos 15,96. Vale lembrar que o papel quebra a tendência de alta, essa linha de tendência, ombro, cabeça, ombro, o alvo lá embaixo nos 16, tá? Vamos 3, mais uma vez renovando o mínimo histórico, aquele cenário para tentar por compras nessa inversão de expectativa, um trade arriscado por se tratar de trade de contratendência, não teria dado entrada porque ele nem para aqui nessa região. Ele rasga direto para baixo, renova fundo mais uma vez. Não gosto do papel e é mais um ativo que inclusive eu vou excluir da minha grade de cotação. Vamos 3, tchau. Tá? Valor nominal baixo. Deixar alarme só se esse negócio por algum milagre renovar a máxima de algum desses topos anteriores. Tudo bem? É isso, fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã.